Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas aqui da nossa série Através da Bíblia, da Escola Charles Spurgeon Online. Sou o professor Felipe Prestes e nós estamos aqui para mais uma das nossas aulas, aqui falando sobre o livro de 2 Coríntios, certo? E dentro desse aspecto, na última aula, a gente mencionou sobre o fato de que Paulo vai entrar numa nova sessão, e essa nova sessão é exatamente ajudar os crentes lá de Jerusalém. Tinha um grupo de crentes lá em Jerusalém que estava passando por uma situação financeira muito séria. Eles estavam numa situação financeira de extrema pobreza, pelo jeito, e o apóstolo Paulo está seguindo aí para ajudar esses irmãos nessa necessidade que eles têm. E exatamente dessa forma, a gente apresenta com isso essa nova situação, que é como o apóstolo Paulo vai fazer para conseguir a oferta desses irmãos. E eu estou rindo aqui porque a gente poderia fazer dessa aula como algo como fazer com que os irmãos abram suas carteiras e deem seus dinheiros para a obra de Deus, né? Mas isso seria muito estranho, no mínimo algo muito perigoso para ser ensinado. Mas esses abrir os bolsos não é para encher o bolso de outra pessoa e deixar ninguém rico, né? Mas fazer os irmãos abrirem seus bolsos para ajudar aqueles que não têm nada, certo? Aqueles que estão necessitados. Então, talvez poderíamos dizer que é como fazer os irmãos abrirem os bolsos para ajudar aqueles que são necessitados. Não para ninguém ficar rico com isso, porque disso a gente já está cheio, a gente não aguenta mais ver gente usando do evangelho para o seu benefício próprio, e infelizmente um benefício muito escuso. Mas aqui a gente está falando de uma outra coisa. A gente está falando do apóstolo Paulo chamar esses irmãos para serem generosos com um grupo de pessoas extremamente necessitado, que precisa muito da ajuda deles. E para mim, que com isso em mente é que a gente precisa olhar para esse texto, porque, como eu falei, né, ele vai ser responsável, né, com o dinheiro da igreja, com os recursos desses irmãos, e como é que ele vai apresentar isso. Então, para a gente pensar sobre isso, a gente já colocou, né, que é um ministério digno de ser seguido, lida sábia e generosamente com os recursos da igreja, e a gente pode dizer que agora o apóstolo Paulo vai falar o seguinte sobre isso, tá? Essa é uma seção, é uma subseção que o Carlos Oswaldo Pinto apresenta da seguinte forma, né? Um ministério digno de ser seguido mistura exemplo e exortação de modo a encorajar a contribuição. Isso aqui é do 8:1 até o 15. E como é que ele vai apresentar isso? Ele começa a falar da generosidade dos macedônios, como eu falei. Então, que graça foi essa? Que graça foi essa que Deus concedeu às igrejas da Macedônia, apóstolo Paulo? Ajuda a gente a entender. Tá aqui, ó. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria. Como é que é? Como é que é? Vamos pensar melhor isso aqui. Eu tô fazendo eu quero chamar a atenção para as coisas e às vezes eu acho que eu não consigo da forma como eu gostaria, né? Então, vou ler de novo. A graça de Deus sobre as igrejas da Macedônia foi porque no meio de muita tribulação, de prova de tribulação, manifestaram uma abundância de alegria. Será que a gente já pediu essa graça a Deus? Ou entender que a graça de Deus, ela não é quando a gente recebe coisas materiais somente. É
a entender que a graça de Deus é a gente passar na dor e ser alegre e manifestar muita alegria. E nesse manifestar muita alegria, ele diz, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Olha que lindo. Aí, se você prestou atenção, nós temos um paradoxo. Esses irmãos eram pobres e mesmo assim eles vieram a ser generosos. Mesmo eles sendo pobres, mesmo eles tendo dificuldade financeira, a graça de Deus foi exatamente eles darem no meio da pobreza. E sabe, a gente pensa assim, eu vou ajudar com a obra de missões quando eu tiver dinheiro. Aí sim, aí eu vou ajudar na obra de missões. Até lá eu vou seguindo a minha vida aqui, tá difícil para todo mundo e tal. Aqui, ó, a resposta para você e para mim. Profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Eles eram pobres, eles não podiam, mas eles deram mesmo assim. E ele diz, porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários. Na medida de suas posses e mesmo acima delas. Sabe o que a gente vê aqui? O padrão de generosidade que Deus tem é aquele do sacrifício. Alguém pode querer ajudar o outro e dizer assim, mas eu vou ajudar você e eu quero ajudar você. Mas também não é assim demais, né? Não é até eu sofrer, porque aí tudo tem limite. E aí a gente vai ajudando as pessoas ali botando um limite. Geralmente o limite é esse, o limite é o quanto eu posso lhe ajudar sem que isso venha me prejudicar. Normalmente esse é o padrão de ser generoso. Mas não é isso que a gente vê aqui. Inclusive, o mundo vai dizer assim, né? Cuide de si mesmo para que depois você cuide do outro. Eu entendo que existe um elemento de fazer isso. Porém, o que nós vemos aqui o padrão de generosidade que Deus tem é aquele do sacrifício. Esses irmãos, no meio de muita tribulação, manifestaram abundância de alegria porque, testemunho eu, na medida das suas posses e mesmo acima delas se mostraram voluntários. Foi acima das posses, entendeu? Ou seja, eles entregaram além do que eles tinham, o que eles podiam, ou seja, eles foram para o elemento do sacrifício, da loucura, do que já não dava mais para entregar. Professor, então o senhor está dizendo que a gente tem sempre que entregar mais do que a gente tem sempre que entrar no sacrifício, a gente tem que fazer às vezes a loucura de dar aquilo que a gente não tem. O que eu estou falando é que você e eu somos muito racionais na hora de pensar em dinheiro. Seja sincero comigo. A gente não é racional na hora de pensar em dinheiro, na hora de gastar. Pode ser que nessa hora aí a gente sai gastando à vontade, a gente deixa para parcelar no cartão e aí a gente vê que gastou mais do que deveria e tudo isso. É bem provável que a gente aja dessa forma, na hora de gastar, mas na hora de ser generoso, não, aí nós somos muito cautelosos, não posso ajudar aqui porque tal, senão vai faltar aqui, a gente calcula tudo. Na hora de gastar para nós, a gente parcela tudo no cartão, mas na hora de ser generoso, aí não, porque aí você tem que ver porque não pode faltar aqui e tal. Sabe o que esses irmãos fizeram? Eles eram pobres e eles deram além das suas posses. Ponto. Esse é o limite. Você quer saber o limite de ser generoso? É esse. Tá aí.
aí, os irmãos lá da Macedônia. Irmãos, isso aqui, 2 Coríntios, é um banho pra gente do que significa ser bênção para as pessoas. E isso me envergonha, porque eu, Felipe Prestes, sou muito racional na hora de pensar em dinheiro, em termos de ser generoso com as pessoas, em termos de o que eu vou devolver para a igreja. A gente faz os cálculos, tá? Isso aqui e tudo. Mas na hora de gastar, sabe? Esses irmãos deram além das posses deles. Mas sabe o que é mais impressionante sobre eles? Não é só que eles deram, porque você pode, mas eu vou dar aqui, vai ser uma dor e um sacrifício. Ai, que como vai ser complicado de dar esse dinheiro, porque, sabe, eu tô com medo de que vai faltar e que tudo. Aí a gente tem o versículo 4 aqui, ó, pra gente. Irmãos, esse é um dos textos mais humilhantes da Bíblia em termos de dinheiro. Olha aqui o que esses irmãos fizeram. Os irmãos da Macedônia, não são os coríntios. Paulo está falando para os coríntios sobre os irmãos da Macedônia. Pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem na assistência aos santos. Ai, Senhor. Que texto. Esses irmãos estavam implorando. Para quê? Para ir na casa, porque alguém estava dando dinheiro, estavam implorando para chegar lá na hora de ganhar dinheiro, né? Não. Estavam implorando para terem um emprego? Não. Eles estavam implorando ao apóstolo Paulo e à sua equipe, com muitos rogos, implorando a graça de participarem da assistência aos santos. A graça. Ser generoso, ofertar, é uma graça. Enquanto nós não entendermos que é uma graça, nós vamos continuar fazendo contas. Nós vamos continuar fazendo detalhadamente um orçamento do que eu posso e do que eu não posso. Do que dá para eu fazer, do que não dá para eu fazer. Até que ponto eu vou me sacrificar e até que ponto eu não vou me sacrificar. Por quê? Porque a gente não entende que é uma graça. A gente entende que é uma lei. E uma lei é pesada. E uma lei, ela é difícil. Ela é um fardo. Mas esses irmãos não entenderam o ofertar como um peso no seu coração, como uma dificuldade. Eles estavam clamando: por favor, apóstolo Paulo, vem aqui e deixa a gente ajudar esses irmãos. Eu quero, por favor, apóstolo Paulo, leve aqui o que eu tenho, leve aqui o meu dinheiro. Eu quero fazer parte dessa obra aí que vai ajudar esses irmãos que estão precisando de ajuda lá em Jerusalém. E hoje, irmãos, a gente conhece tantos irmãos que estão precisando de ajuda. Inclusive ajuda financeira mesmo. Que você sabe que podem, se você... Às vezes são irmãos que se você depositar R$100 na conta dele, vai ajudar ele grandemente. Às vezes são R$100, não é muita coisa, são R$100. Assistência aos santos, são irmãos que estão precisando. Às vezes é um missionário que está passando por uma situação de dificuldade, uma situação de complexidade, ele precisa de ajuda. O que a gente faz com eles? A gente abençoa a vida desses irmãos. A gente atende os santos. Por favor, o apóstolo Paulo está dizendo. Eles pediram com muitos rogos. E aí o texto segue, né, no versículo 5. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos primeiro ao Senhor, depois a nós pela vontade de Deus, o que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete esta graça entre vós. Sabe o que a gente pode notar aqui? É que, uma vez eu ouvi falar que isso é bem verdade mesmo, que a última parte da nossa vida que se converte é o nosso bolso, né? A gente converte a cabeça, o coração,
a mente, os braços, mas o corpo demora, aliás, mas o bolso demora mais. Né? É o último órgão nosso a se converter, né? Mas aí sabe o que a gente vê? A gente vê que não somente fizeram como nós esperávamos, também deram a si mesmos primeiro ao Senhor. A transformação do nosso bolso passa pela transformação do nosso coração. A gente primeiro se dá ao Senhor, a gente primeiro se entrega ao Senhor. A gente diz, Senhor, o que eu tenho é teu. Senhor, esse dinheiro aqui que eu ganhei é do Senhor, não é meu não. Senhor, a minha vida é tua, não é minha. E eu me entrego a ti, Senhor, com as minhas posses, com aquilo que eu tenho, para que o Senhor seja glorificado. Deram-se primeiro ao Senhor e depois a nós, ou seja, o dinheiro que eles estavam entregando para o apóstolo Paulo, eles estavam entregando ao Senhor. Eles se deram, eles transformaram o coração deles, esses macedônicos, pela vontade de Deus. E ele diz o que nos levou a recomendar a Tito que como começou, assim também complete esta graça entre vós. Ou seja, que essa coleta seja feita entre vocês também. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Agora Paulo começou a fazer o seu discurso aqui para ver se esses irmãos vão lá, né? Vão abrir os bolsos e ajudar os irmãos lá de Jerusalém. Deu o exemplo com relação a aquilo que os irmãos lá lá da Macedônia fizeram, né? Esse é o padrão. Paulo, não sei se você está notando, mas até aqui o versículo 7 ele está dizendo, olha, esse foi o exemplo dos macedônios, certo? Eles foram muito bem, eles eram pobres, eles deram mais do que eles podiam e eles clamaram a Paulo para que pudessem ajudar. Clamaram e se entregaram a Deus, e essa transformação do coração e da mente passou para uma transformação da sua generosidade, e assim eles vieram a ser transformados, inclusive no seu dinheiro. E o que a gente pode relacionar com isso? É que é isso que Paulo espera daqueles irmãos lá dos Coríntios. Não sei se você notou, mas Paulo teve que defender o seu ministério, Paulo teve que defender o evangelho que ele pregava, Paulo teve que defender tudo isso e ao mesmo tempo, não sei se você está sacando aqui o que está acontecendo, mas ao mesmo tempo ele tem que pedir que esses irmãos deem dinheiro para ele, para o apóstolo Paulo ficar rico, milionário, e sair por aí esbanjando e ostentando os carros que ele tem? Claro que não. Nós estamos falando aqui do apóstolo Paulo ser aquele que está clamando pelo dinheiro desses irmãos coríntios para que eles façam parte dessa graça por conta de outros irmãos que estão precisando de ajuda. E é essa a expectativa aqui. Então não é fácil o que Paulo está fazendo. Não é fácil. Às vezes a gente analisa os textos bíblicos com uma perspectiva muito limitada, quase como se fosse uma situação assim de que fosse tudo muito fácil, muito simples. Está aí, o texto de 2 Coríntios. Entenda, Paulo está dizendo para esses irmãos que Paulo está tendo que tirar desses irmãos um entendimento de que eles precisam ser generosos, mas muitos deles estão desconfiando de Paulo. Então Paulo defende o seu apostolado, defende a sua mensagem, Paulo mostra o que é um ministério verdadeiro, Paulo mostra que morreu por esses irmãos, Paulo mostra que o seu ministério está ali para que todos vejam, ele está com a consciência limpa e tranquila, e agora ele tem que falar de dinheiro, e esses irmãos têm que dar dinheiro para Paulo ajudar os irmãos lá de Jerusalém. Não é fácil, Paulo está passando por um desafio muito grande aqui, mas a expectativa de Paulo é exatamente que com o exemplo lá dos macedônios, os irmãos de Corinto também venham a ofertar. Então você acha que a vida de apóstolo era fácil? Ter que
fazer com que os irmãos, para quem você tem que de quem você tem que se defender, que estão sendo atacados por outros que estão lutando contra a sua liderança, fazer com que esses mesmos irmãos venham lá e ajudem financeiramente a outros irmãos, não é fácil. Não é fácil. Mas ele nos ensina muito. Ele coloca a clareza de que ser bênção financeira para outra pessoa, ser uma bênção em termos de ajuda, é uma graça. Ele mostra um exemplo de uma generosidade incomum de quem deu não o que estava sobrando, de quem deu não o que dava naquele mês, de quem deu não o que podia, mas de quem deu o que não tinha, além de suas posses. É essa a expectativa de Paulo. E aqui a gente chega no versículo 8, né, até o versículo 12. Melhor dizendo aqui, então, nós temos: não vos falo na forma de mandamento, mas para provar, pela diligência de outros, a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. E nisto dou minha opinião, pois a vós outros que desde o ano passado principiastes não só a prática, mas também o querer, convém isto: completai agora a obra começada, para que assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo, segundo as vossas posses. Porque se a boa vontade será aceita conforme o que o homem tem e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade, como está escrito: o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Que texto lindo, né, irmãos? Que texto impressionante. Mas para que isso faça sentido para nós, a gente precisa entender o que o apóstolo Paulo está dizendo, né? Ele está dizendo, olha, inclusive a gente pode até já adiantar aqui esse elemento aqui dos versículos 8 a 12, é basicamente que a graça ímpar demonstrada por Jesus Cristo ao esvaziar-se para o nosso enriquecimento estabelece o motivo para a exortação de Paulo a que os coríntios cumpram seu compromisso financeiro. E esse aqui está nos capítulos 8, de 8 a 12. Perceba aqui que Paulo agora ele chama a atenção para o próprio Senhor Jesus Cristo, certo? Mas antes disso ele fala ele diz, olha, isso aqui não é um mandamento. E como eu falei, se a gente vir a generosidade, o dízimo, a oferta, como um mero mandamento, como uma ordem assim dolorosa, pesada, difícil, ai, que coisa complicada, tá tudo errado, certo? Você não entendeu, foi nada. Se isso está sendo tão pesado para você, é porque você não entendeu nada. Por isso que Paulo diz, isso aqui não é um mandamento, eu não estou aqui para que vocês cumpram uma regra, marquem com um X lá, com um tique lá, né? Um checklist um checklist moral. Aqui está pago. A minha dose de moralidade já foi. Por quê? Porque eu fui generoso. Não é disso que Paulo está falando, certo?
Paulo não está falando de um mandamento, de uma ordem, de um peso. Ele está falando aqui, ele diz, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Ou seja, a generosidade, ela vem de dentro para fora. Ela vem de uma transformação. Se não é um dinheiro que é dado com peso, com dor, com dificuldade, sinceridade do vosso amor. Aqui a gente vê que a generosidade, ela tem um aspecto de transformação. Dar um dinheiro, entregar o dinheiro para alguém que é necessitado, ela vem de uma sinceridade do amor. Caso contrário, vai ser uma entrega que parece uma dor, um mandamento, então tá tudo errado. Na próxima aula a gente continua falando sobre isso. Até lá, um grande abraço, valeu!